Salve rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ele Não Disse Isso. E hoje um tema que vocês amam, a gente vai falar como estão os estádios da Copa do Mundo de 94, do Tetra. E tem muita história interessante, tem estádio que já nem existe mais, então fique por aí. Mas, antes de mais nada, eu tenho um recado muito importante, então presta muita atenção. A Foot Fanatics está lançando a maior invasão de descontos da Black Friday. Sabe as camisas de time que eu uso aqui? A maioria delas vem da Foot Fanatics, e eles estão lançando essa promoção com até 70% de descontos nas suas camisetas. Então, para esse vídeo agora. Tô falando sério, para esse vídeo agora, vai no link da descrição, escolhe sua peita, compra ela, não deixa no carrinho, porque é por tempo limitado, e pelo que eu andei vendo, você não pode perder, então vai lá agora. A invasão de descontos da Black Friday da Foot Fanatics é a melhor do Brasil, até 70% off, então vai lá, não perde tempo, beleza? Aí você volta aqui e termina de assistir o vídeo. E também aproveita, se inscreva no canal, ativa o sininho aí para receber a notificação. Me segue nesse Instagram exclusivo para vocês inscritos do canal. Pode me seguir lá que a gente vai bater um papo. Tamo junto e vamos embora para esse vídeo, galera. Vamos logo! O primeiro estádio da nossa lista é o Rose Bowl. Palco tanto da NFL quanto da NCAA, a estrutura do Registro Nacional de Lugares Históricos de Pasadena, Califórnia, sediou 8 partidas daquele mundial. Sua capacidade atual é de 92.542 espectadores. O Rose Bowl foi inaugurado em 1 de janeiro de 1923 e hoje segue como protagonista do esporte nos Estados Unidos, mesmo com muitos novos e modernos estádios erguidos nos últimos anos. Naquela Copa ele sediou 4 jogos da fase de grupo, um jogo das oitavas de final, uma semifinal sendo Brasil e Suécia, um terceiro lugar e a grande final entre Brasil e Itália, que nós brasileiros lembramos com muito carinho, porque foi aquela que o Baggio chutou a bola lá na lua e o Brasil se sagrou tetracampeão e o Galvão abraçou o Pelé e foi aquela festa maravilhosa. Rose Bowl é um estádio histórico, gigantesco. O segundo estádio da lista é o Stanford Stadium. Está localizado em Stanford, próximo a Palo Alto, na Califórnia. Atualmente é utilizado pelo time universitário de futebol americano Stanford Cardinal Football e continua sendo o celeiro para vários futuros craques da NFL. Ele também já foi utilizado pelo time de futebol San Jose Earthquakes da MLS. Foi construído em 1921 no lugar do Stanford Field. Pertence à Universidade de Stanford. Chegou a ter capacidade para 85.500 torcedores e depois de ser remodelado, passou a ter uma capacidade para 50 mil pessoas. Na Copa de 94, ele sediou 4 jogos da fase de grupo, um jogo das oitavas de final e um das quartas de final. O campo foi a casa do Brasil por 3 jogos no torneio e também foi palco de um recorde. Os 5 gols de Oleg Salenko na goleada da Rússia sobre Camarões e o cardíaco jogo entre Suécia e Romênia, decidido apenas nos pênaltis em favor dos suecos. O próximo estádio, talvez um dos mais tristes, é o Pontiac Silverdome, a então casa do Detroit Lions da NFL e antigo lar do Detroit Pistons da NBA, foi inaugurada em 1975, com capacidade para 80.311 lugares. Trouxe à Copa do Mundo um ar de novidade. Foi o primeiro estádio fechado a abrigar jogos do torneio e sediou 4 partidas, com destaque para a estreia dos Estados Unidos na competição e o empate do Brasil contra a Suécia, com um histórico gol do Romário de biquinho na fase de grupos. No entanto, os Lions deixaram o campo em 2001, após a finalização do Ford Field, atual casa da franquia. Completamente abandonado desde então, leiloado em 2014, teve sua demolição anunciada para o ano de 2016 e foi finalmente demolido em dezembro de 2017. Naquela Copa ele recebeu 4 jogos da fase de grupo e as imagens dele abandonado chocam, porque é um estádio gigantesco que participou de Copa do Mundo, competições importantíssimas no cenário americano, tanto na NFL quanto na NBA. Terminar dessa maneira aí é muito e muito triste. Ainda bem que foi demolido. Fica menos feio para a história. O próximo estádio da nossa lista é o Cotton Bowl. O Cotton Bowl
é um estádio localizado em Dallas, no Texas. Foi construído em 1932, sendo a casa dos times de futebol americano Dallas Cowboys entre 1960 e 1971 e do Dallas Texans entre 1960 e 62. Também foi casa do time de Futebol Clube Dallas, da MLS, entre 1996 e 2002 e entre 2004 e 2005. Ele pertence à Prefeitura de Dallas e atualmente recebe eventos esportivos universitários e de menor importância. Com 68.252 lugares, existem projetos para sua ampliação para 92.107 lugares, mas ainda nada definido. Ele tem um jogo específico na memória afetiva de todos os brasileiros. A vitória por 3-2 do Brasil sobre a Holanda nas quartas de final, com direito ao gol do Bebeto, que ele faz aquela comemoração com o Mazinho e com o Romário, marcante na história da Copa, e também o gol de Branco, cobrando falta, já no fim da partida. Brasil e Holanda sempre travam duelos históricos, tirando ali 2014, aquela disputa para terceiro. E nessa Copa de 94 não foi diferente, um dos melhores jogos da Copa, fenomenal mesmo, e foi incrível. O estádio recebeu 4 jogos da fase de grupo, um jogo da oitava de final e um das quartas de final. O próximo estádio da lista é o Giants Stadium. O Giants Stadium, também frequentemente chamado de The Meadowlands, foi o estádio sede do New York Giants e do New York Jets e também sediava partidas de futebol do Red Bull New York da MLS. Ele foi demolido em 2010, ao custo de mais de 10 milhões de dólares e 4 meses de destruição. O local do estádio hoje é o estacionamento do MetLife Stadium, atual casa dos Giants e dos Jets. O estádio foi inaugurado em 10 de outubro de 1976, para 76.042 torcedores. E uma curiosidade, foi nesse estádio a última partida de Pelé como profissional, e, curiosamente, enfrentando o Santos Futebol Clube, o time onde ele fez toda a sua história. O estádio recebeu 4 jogos da fase de grupo, um jogo das oitavas de final, um das quartas de final e um da semifinal. O próximo estádio da lista é o Foxborough Stadium. O Foxborough foi um estádio multiuso localizado em Foxborough, estado de Massachusetts. Foi construído em 1971 com capacidade para 60.292 lugares e foi a casa do time de futebol americano New England Patriots. O Foxborough Stadium foi demolido na final da temporada de 2001, quando os Patriots venceram o Super Bowl pela primeira vez. E, ao lado, foi construído o Gillette Stadium. O Foxborough recebeu 4 jogos da fase de grupo, um das oitavas de final e um das quartas de final. Foi nesse estádio que o Maradona vestiu a camisa alviceleste pelas últimas vezes, contra a Grécia com um gol e a histórica comemoração em frente à câmera, e contra a Nigéria, fazendo 2 jogadas para os gols de Canija. Logo após esse jogo, ele foi pego no exame antidoping. O próximo estádio da lista é o RKF Stadium. O RKF Stadium, oficialmente Robert F. Kennedy Memorial Stadium, é um estádio de futebol e beisebol localizado em Washington, D.C. Durante 35 anos foi a casa do time de futebol americano Washington Redskins, entre 1961 e 1996, e na MLS de 1996 a 2017, e do Washington Nationals, da MLB, de 2005 a 2007. Foi inaugurado em 1 de outubro de 1961 e possui capacidade atual de 55.672 pessoas. O estádio é o terceiro mais antigo da Major League Baseball. Hoje, o estádio perdeu todo o seu protagonismo, e o plano é de que ele seja demolido até o final de 2021. As autoridades alegam que a demolição é necessária, pois a agência que administra o estádio gasta 3 milhões de dólares por ano para manter a instalação de 58 anos de idade, sendo o estádio de pouquíssima utilização. Além disso, o membro do conselho de DC, Charles Allen, disse que a maioria das pessoas que vivem na área prefere moradias mais acessíveis, além de parques e espaços públicos em vez de um estádio da NFL no local. O estádio recebeu 4 jogos da fase de grupo e um das oitavas de final, e foi nesse estádio que saiu o gol considerado mais espetacular do torneio, quando o saudita Said Al-Owairan fez uma fila de belgas para colocar seu país estreante no torneio nas oitavas de final. Como o YouTube é muito complicado, a gente não pode colocar o vídeo aqui, porque a FIFA requer os direitos da imagem, enfim. Então, se você quiser ver esse gol, basta pesquisar aí no YouTube que tem vídeo a rodo aí do canal oficial da FIFA.
Então, dá uma conferida lá depois. Próximo estádio da lista, Soldier Field. O Soldier Field é um estádio localizado em Chicago, Illinois. Atualmente é a casa do time de futebol americano Chicago Bears e até 2005 foi casa do time de futebol Chicago Fire, da MLS. Foi inaugurado em 9 de outubro de 1924. E em 19 de janeiro de 2002 foi fechado para uma ampla reforma, sendo reinaugurado em 29 de setembro de 2003. Atualmente tem capacidade para 61.500 lugares. O campo serve como memorial aos soldados americanos que perderam suas vidas em combate. Desde 1987, ele também faz parte do Registro Nacional de Lugares Históricos. O estádio recebeu 4 jogos da fase de grupo e 1 das oitavas de final. E por fim, o último estádio da lista é o Citrus Bowl. O Camping World Stadium, antigamente conhecido como Citrus Bowl, é um estádio localizado em Orlando, na Flórida. Ele foi construído para o futebol americano, tem capacidade para 65.438 torcedores. O estádio, quando inaugurado em 1936, tinha apenas 10.000 lugares. Sempre foi casa dos times de futebol americanos universitários locais. Atualmente é usado para o futebol e também é um clássico para sediar shows e eventos, e continua sendo a casa do Orlando City. O estádio recebeu 4 jogos da fase de grupos e 1 das oitavas de finais. E galera, como a gente pôde ver aí, alguns desses estádios já nem existem mais, foram abandonados e foram demolidos. Enfim, mas é uma Copa muito marcante, foram 9 estádios no total. Foi um baita sucesso aquela Copa de 94 e além disso a gente se sagrou campeão. Então eu quero saber a sua opinião sobre todos os estádios, o que você acha deles, se você tá ansioso pela próxima Copa em 2026, que é praticamente nos Estados Unidos, pouquíssimos jogos serão México e Canadá. Deixa aí sua opinião, não se esqueça de se inscrever no canal, o link aí para você aproveitar as promoções da Black Friday da Foot Fanatics está na descrição também. Me segue lá no Instagram, tamo junto, ativa o sininho de notificação, valeu, falou!